Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, do curso de Excel básico. Boa noite, Alana, Ana Paula, Michele, Geraldo, Eliane, sejam bem-vindos. Bom, Noite, graças a Deus, depois de 2 dias eu consegui arrumar esse programa aqui. Agora estou online, coisa boa, hein, Geraldo? Pelo celular ou pelo computador? celular. Inclusive, tô correndo aqui para ver se eu vou para um computador pela última aula que eu assisti até de ontem. Hoje vai ser uma aula revisão, né? Já comecei a fazer aquela tarefa que o senhor passou lá, uma avaliação, para Tá tirar. certo, tranquilo. Vamos lá, tela compartilhada com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu senti algumas dúvidas, né? Vocês tiveram algumas dúvidas aí. Aí, assim, eu vou fazendo um exemplo de cada, né? E aí vocês, no segundo momento, ficam para fazer essa etapa um, tá? E aí eu deixo já passado a etapa 2 para vocês desenvolverem ao longo da aula de amanhã, tá? A aula de hoje vai ser bem curta, bem simples, só para tirar dúvida mesmo. Eu vou fazer este exercício aqui, né? Que foi proposto dentro do Google Sala de Aula, né? Na aula de ontem, que foi justamente esse aqui, né? Aula 7, revisão de conteúdo. E vou fazer um exemplo de cada da etapa de número um, que é a avaliação de vocês, tá bom? E aí, qualquer pergunta durante a resolução, podem fazer perguntas, tá? Aqui abrir o Excel. Eu estou colocando, assim, esses títulos, né? Igual nota bimestre 1, nota bimestre 2. Eu estou colocando dessa maneira por enquanto, porque aí depois, na hora de configurar, eu vou mostrar para vocês, né? A maneira correta de fazer a quebra de texto, né? Ou seja, deixar aqui nota na parte superior, né? E bimestre 1 aqui na parte de baixo. Esse processo a gente chama de quebra, tá? A gente já fez lá nos primeiros exercícios, mas a gente vai voltar a repetir o processo, tá?
Vamos lá, as configurações agora. Bom, aqui na parte superior, conforme está no modelo da apostila, né, página 91, como que eu fiz aqui para que a apostila ficasse dessa maneira, né, deitado. Eu girei aqui, tá, o visualizador PDF, e aí girei ele em sentido horário para que ele ficasse assim, você conseguisse trabalhar com o material, né, e ao mesmo tempo fazer na planilha, tá? Ok. Então, vamos lá. Primeira etapa que está pedindo aqui do exercício, né? Exercício proposto na aula de ontem, junto com a primeira etapa da avaliação. Exercício 1. Faça a média do ano para o aluno Lucas Levi, na célula G5, tá? Vamos ver aqui se é G5 mesmo. Aqui no meu caso é F2, tá? E aí, antes de trabalhar com a média dele, eu vou colocar as bordas, tá? Vou deixar centralizado. Deixa eu excluir essa coluna aqui. Ok. Vamos lá. Nota bimestral, conforme a gente está olhando aqui, nota bimestre 1, ele está com a quebra, né? Como que a gente faz essa quebra dentro do Excel? Clicando com o botão direito, na respectiva coluna, onde tem o título, né? Depois eu vou lá na opção Formatar Células. E aí vai aparecer essa janela aqui, né? Formatar células, com várias opções. Número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção, tá? Aonde que nós vamos para trabalhar com a quebra? Aqui na segunda opção, alinhamento. E aqui na opção controle de texto, você vai marcar essa opção aqui, ó, quebrar texto automaticamente, tá? Na sequência, você clica em OK, tá? E aí perceba que houve uma terceira quebra, né? Aí o que você vai fazer aqui para alinhar? Você vai jogar um pouquinho aqui para o lado direito, né? E aqui no alinhamento, dentro de página inicial, você vai centralizar essa quebra, ó, né? Para ficar igual o modelo, ó. Ele está alinhado dentro do quadrado e está com a quebra também, tá? Perceba que o nome do aluno também está no meio da célula, né? Assim como todos os demais. Então, eu seleciono e nesse botão de alinhamento aqui, ó, alinhar ao meio, tá? Aí eu faço com que todos fiquem assim, ok? Agora, outro detalhe, eu vou aplicar essa mesma quebra em nota bimestre 2, 3, 4. Eu posso já selecionar os 3 de uma vez também, clicar com o botão direito em qualquer um dos 3 quadradinhos selecionados, tá? Botão direito, formatar células, tá? Se não estiver na guia de alinhamento, você vai clicar na guia alinhamento e marcar essa opção, quebrar texto automaticamente, ok? Agora é o seguinte, para que todas as colunas com esses títulos, nota bimestre 1, nota bimestre 2, nota bimestre 3 e nota bimestre 4 fique com a mesma medida, o que a gente pode fazer? Né? Para deixar a tabela esteticamente bonita, né? Com todas as medidas padrão. Você vai selecioná-las. Dentro de página inicial, você vai procurar por esse botão aqui do lado direito, lá na barra de tarefas, né? Na barra de ferramentas. E vai procurar pela opção formatar, tá? Dentro de tamanho da célula, eu tenho como ajustar a altura da linha, tá? E tem como ajustar a largura, ok? Então, eu posso clicar nessa opção aqui, ó, autoajuste da largura da coluna. Vamos clicar nele para ver como que vai ficar, tá?
Aí perceba que ele colocou todos, né? Ele colocou uma terceira linha, só que a gente não quer dessa maneira, né? Então, eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Vou clicar só na nota bimestre 1, que está de acordo, né? Falta só esse detalhezinho aqui, ó, centralizar, né? Então, eu centralizo ele no meio, do quadrado, e centralizo as palavras também, tá? Aí eu vou clicar nele, vou vir aqui em formatar, vou vir aqui clicar em largura da coluna e vou ver o tamanho, 9,14, tá? Eu vou tentar arredondar para 9 para ver se ele fica com o valor 9, tá? Vou clicar aqui em OK, não fica bacana o tamanho 9, então eu vou voltar aqui, clicar em largura, vou colocar um tamanho 10 para ver se fica bacana. Aí 10 fica um tamanho legal. Então, eu já sei que 10 é um tamanho bom. Então, eu vou aplicar esse mesmo tamanho nas demais colunas. Ó. Seleciono C, D e E. Já está com a quebra. Nós já fizemos isso anteriormente. Então, eu vou vir aqui em formatar. Venho em largura e coloco o valor 10. Pronto. Agora todos estão com o mesmo tamanho, estão com a quebra, né? E estão alinhados conforme o exemplo, né? A gente vai tentar deixar o máximo possível parecido, né? Beleza. Média do aluno era só aumentar a largura, né? Não tem necessidade alguma de fazer a quebra. Porém, o valor da mensalidade já tem a quebra, né? Valor de e embaixo a mensalidade. Então, eu vou clicar nele. Vou clicar com o botão direito do mouse na coluna. Vou lá em formatar células. Quebrar texto automaticamente. E OK. Tá? Vou lá de novo em formatar. Largura da coluna. E vou tentar colocar o valor 10 para ver como que fica. Tá? Colocar 10. OK. Não tá bom ainda. Então, volto lá. Largura. Vamos tentar com 12. Vamos de 2 em 2. Muito bem. Então, com o valor 12, resolveu. Né? Centralizo no meio da célula, centralizo as palavras também ao meio. Pronto, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o preenchimento das células de azul e o formato da letra em branco. Né? Então, vem aqui em página inicial, vem aqui no balde, cor do preenchimento, vou colocar uma cor mais clarinha, e a cor da fonte do texto de branco, ok? Acho que seria bacana colocar uma cor mais escura. Aí, agora ficou bacana. Bom, agora eu vou seguir passo a passo o que está pedindo para fazer. Né? Exercício 1, né? Ou passo de número 1. Faça a média do aluno para o aluno Lucas Levi na célula G5. Aqui no exemplo é G5. No seu, né? No caso aqui no meu que eu estou fazendo, a média do aluno está na célula F2, né? Média do aluno. Eu posso selecionar todas as notas, vir aqui no botão autossoma, que fica dentro de página inicial, e do lado direito, né, clicar nesse botão, escolhendo a opção média. Ok, pronto. Fiz a média para esse aluno, onde as notas do bimestre 1, 2, 3 e 4 estão localizados no intervalo de B2 até E2. Beleza, vou para o exercício 2. Utilize a alça de preenchimento para completar a média do ano para todos os outros alunos nas células G6 até G15, ou seja, do Carlos Cunha até o Leonardo Borges, né? Então, vamos lá. Alça de preenchimento. Sofri uma vez, calculei a média do primeiro, venho na alça de preenchimento e arrasto. Ok. Exercício 2, cumprido, né? Vamos para o 3.
modifique a formatação das células de valor de mensalidade para moeda. Essa coluna aqui, ó, valor de mensalidade. Deixe todas as notas com uma casa decimal. Então, vou selecionar todos os valores da mensalidade. Vou colocar o estilo moeda. Ok? E selecionar todas as notas e deixar com uma casa decimal. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que clicar primeiro. Vou diminuir, tá? Que aí some as casas decimais de todos. E, em seguida, eu clico uma vez no aumentar para que ele fique com uma casa decimal após a vírgula, né? Um número após a vírgula. Ok? Então, exercício Professor, também cumprido. Tá? professor, Oi. o senhor pode repetir só essa parte aí, por favor, da casa decimal? Tá, deixa eu... Esse aqui tá baixo aqui. Vou escutar. Deixa eu... Ok, vamos lá. Deixa eu repetir essa última parte aqui. Vamos lá. A parte 3 pede que seja feito a aplicação do estilo moeda, no valor de mensalidade e trabalhar com a inserção, né, de uma casa decimal de todas essas notas aqui. Tá? Então, voltando aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, né? Sua planilha vai estar dessa maneira, né? Depois, se você copiar os valores dos bimestres 1, 2, 3 e 4 e fazer a média, né? Tá vendo que tem alguns que tem 3 casas decimais, né? 4. Então, o exercício pede que fique padrão, que todos fiquem com apenas uma casa decimal, né? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui em página inicial, e bem aqui no meio, na barra de ferramentas, onde tem a categoria chamada número, eu tenho 2 botões. O primeiro, ele trabalha com aumentar casas decimais, o segundo, diminuir casas decimais. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou diminuir, deixar todo mundo igual, ok? Sem casa decimal. Depois que eu fiz isso, do lado esquerdo tem o botão para aumentar casa decimal, ou seja, ele vai aumentar só uma, né? Deixando com um número após a vírgula todos os números que foram selecionados. Ok? Conseguiu pegar essa parte? Consegui, obrigada. Nada. Muito bem, vamos lá. Etapa 4. Faça a soma dos valores de mensalidades na célula, aqui, ó, linha 16, né? Linha 16 e 16. Então, é fazer a soma de todas as mensalidades, né? Então, eu vou selecionar tudo, vou clicar aqui nesse botão de autossoma e, em seguida, confirmar clicando no botão soma. Ok? Apareceu o valor aqui embaixo. Concluímos a etapa 4. Etapa 5. Adicione formatação condicional com as escalas de cor azul para aprovado, amarela para recuperação e vermelha para reprovado. Né? Eu tinha informado ontem que vocês poderiam escolher qualquer faixa de notas. Né? Então, pelas médias que a gente tem aqui, vamos ver quais vão ser essas faixas, tá? Então, a gente vai determinar aqui abaixo de 6, o aluno vai estar... abaixo de 6, não. Vamos colocar que abaixo de 5, ele vai estar reprovado. Entre 5.1 e 6, ele vai estar em recuperação.
e acima de 6,1, ele vai estar aprovado direto, tá? Então, primeira coisa, vamos selecionar a coluna onde tem a média desses alunos, né? Dentro de página inicial, vamos clicar em formatação condicional, ok? Dentro de formatação condicional, nós vamos clicar na opção regras de realce das células, tá? E aí nós vamos escolher entre as condições aqui, tá? Primeiro, vamos trabalhar com a recuperação, então nós vamos escolher é menor do que, tá? Deixa eu ver aqui só as médias de novo. Então, menor que 5, né? Ok, então vamos lá. Formatação, de novo, página inicial, na aba de estilos, né? Barra de ferramentas, formatação condicional, regra de realces das células, e aí eu vou escolher a condição é menor do que, tá? É menor do que 5, ok? 5,0. Quando essa nota for menor que 5,0, eu vou escolher uma formatação para ele, tá? Então, aqui do lado direito, vou trabalhar com uma formatação. Vou clicar aqui em formato personalizado, ok? A fonte, vamos deixar com a cor branca, porque vai ser vermelho, né? E o preenchimento nós vamos deixar vermelho, ok? Acho que branco não vai ficar legal a fonte, vamos deixar preto mesmo, tá? Para ver como que fica, ok? E aí eu clico em ok. Perceba que apenas um aluno, que é a Joana, ficou com status de reprovado, né? 4,5, porque foi uma nota inferior ao número 5, né? Bom, aproveito que eu tenho todo esse intervalo selecionado de novo, vou lá em formatação condicional, regras de realce das células, agora eu vou trabalhar com uma outra condição, né? Vamos trabalhar no meio termo, ou seja, está entre 5 e 6, né? Que a gente tinha conversado, 5 e 6. Quando eles estiverem nessa condição, o que vai acontecer? Eu venho aqui, clico nessa seta, venho em formato personalizado, esse meio termo vai ficar amarelo, né? Recuperação. Então, eu vou escolher a fonte preta e vou escolher o preenchimento amarelo, né? Recuperação. Ok, clico em ok. Então, agora a gente tem duas notas aqui, né? Com o intervalo, né, de 5 e 5,1. Professor, por que a gente acabou de colocar, né, se a gente for aqui consultar a formatação condicional, aqui eu tenho as regras que foram colocadas. Eu posso limpar todas as regras para começar a fazer de novo, tá? Às vezes eu erro alguma lógica, eu posso limpar e começar de novo. E posso verificar quais as regras que foram aplicadas, tá? Na última regra que a gente fez, né? Tá vendo aqui, ó? Eu posso clicar aqui em cima e posso editar a regra, ok? Aqui, deixa eu cancelar, voltar. Bom, então eu coloquei que quando essa nota estiver entre 5 e 6, né? Ó, deixa eu editar a regra aqui, entre 5 e 6. Por que que esse aluno aqui, que tirou exatamente 6 quando arredondamos a nota, não entrou nesse critério? Porque a nota dele está arredondada, mas não quer dizer que a nota dele é exatamente a 6, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, de novo, a página inicial, diminuir ou aumentar. Se eu aumentar, eu consigo ver a média real desse aluno. No caso, ele tirou 6.
6,03. Ou seja, a média dele passou do critério de 6. Por isso que ele não entra no status de recuperação. Ok? Aqui, quando a gente arredonda, parece que ele tirou 6. Tá? Mas por questões de arredondamento, não quer dizer que ele tirou exatamente 6. Tá? Então, vou voltar aqui, ó. Vamos selecionar de novo. E agora sim, nós vamos trabalhar com a terceira condição condicional, né? Formatação condicional, que é aprovado. Ou seja, é maior do que? É maior de qual valor? 6. Tá? Os alunos que tirarem uma nota maior que 6 estarão na condição. Deixa eu voltar aqui, né? Porque a gente não colocou a formatação. Gerenciar regras. Clico nesse aqui, editar regra. Tá? Aqui, formatar. A fonte, vamos deixar azul. Não, a fonte a gente vai deixar branca. E o preenchimento azul. Ok. Ok. Então, muito bem. Então, agora a gente tem esses alunos, né? Deixa eu até botar aqui, acho que vou colocar preto mesmo. Gerenciar regras. Esse aqui, editar. Colocar aqui, formatar. Colocar a cor preta. Cor azul. E a fonte preta mesmo. Ok. Ok. Certo, pessoal? Então, era assim que vocês deveriam formatar, né? Trabalhar com a formatação condicional, utilizando as 3 escalas de cor. Azul para aprovado, amarelo para recuperação e vermelho para reprovado. Né? E aí a gente pegou... Vocês poderiam pegar qualquer outra faixa, tá? Eu achei mais fácil trabalhar com essas. Abaixo de 5, vermelho, reprovado. Entre 5 e 6, amarelo, recuperação. E acima de 6, aprovado. Ok? Foi essa condição que eu coloquei aqui. Ok? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem no grupo. Vamos lá, vamos continuar. Então, agora nós cumprimos a etapa 5, né, que é trabalhar com a formatação condicional. Tem alguém que sentiu dificuldade nessa etapa da formatação condicional? Eu achei mais tranquilo. Beleza. Tem alguém com dúvida ainda nessa parte da formatação condicional? Quer que eu faça de novo? Eu estava como ver essas regras da formatação condicional aí, mas o senhor já mostrou aí que é na gerência, como é que chama aqui? Gerenciar regras, né? Isso, para você poder visualizar, né, as regras que você aplicou, você vai lá em formatação condicional, e aí você pode limpar e começar do zero, ou se não, gerenciar as regras que você já aplicou, né? E aí você verificar, por exemplo, azul, de repente eu quero mudar alguma coisa aqui. Aí eu vou lá em editar regra, e aí mudo ou a condição, né, ou o valor dessa formatação, tá? Posso mudar as cores também, enfim. Este valor total aí, eu não estou com a tarefa aberta aqui, eu deu 4.550 e está dando 4.554. Tá? É porque eu coloquei, acho que valor a mais. Eu coloquei, em vez de 450, eu coloquei 452, por isso. Mas tá certo, é 450 mesmo, né? 4.550, tá? E essa linha médias aí, eu fiz ela e puxei o total da mensalidade uma linha para baixo. Essa aqui, né? 4.550? Isso, a lá do Leonardo, tem, na tabela principal, né? Tem Uhum. média. Então, era média por bimestre, eu acho, média geral, né?
Isso, é a média por bimestre, a média da turma, né, que a gente chama, tá? Eu calculei até a média da mensalidade também. Ah, tá. Não, a média do valor da mensalidade não haveria necessidade. Deixa eu ver, aqui tem o soma, né? O soma seria aqui, né? Mas não, é porque em vez de ser média aqui, na coluna valor de mensalidade, na verdade aqui é soma, tá? Então não precisa fazer a média do valor da mensalidade. A soma viria aqui, justamente aqui embaixo, tá? Eu pulei a linha e fiz a média de tudo. A média da mensalidade deu 413,64 e a média das notas. E o total fiz uma linha abaixo, uma coloração diferente. Certo, sem problemas. Então, a média que ele está pedindo aqui, né? Vamos ver se ele fala aqui. Ah, tá. Na última ele já não fala da. Formate a área de impressão dessa aba para que apareça somente a tabela com o nome dos alunos, nota, média e mensalidade. Ok. Ele não fala da última etapa, que é calcular a média, né? Mas nós devemos fazer. E essa média é por bimestre. Seleciona tudo. Vem aqui no botão. Média. Né? Fiz um. Puxo aqui para o lado. Ok. Alinho, deixo alinhado. Exercício resolvido. Agora que é o seguinte. Definir a área de impressão, né? Eu venho aqui em arquivo, imprimir. Beleza, aqui está ok, né? Mas se tivesse, por exemplo, faltando, né? Porque se eu colocasse algo aqui nessa coluna aqui do lado, com certeza não iria aparecer na hora de imprimir, né? Pelo menos a área de recorte é aqui, né? A área de impressão. Então, provavelmente caberia uma coluna a mais somente, né? Então, o que eu vou fazer para definir essa área de impressão, tá? Seleciona. Professor, Sim, só um minutinho. Essa parte amarela aí colocou lá na formatação condicional como mesmo? essa parte aqui amarela, a gente fez o seguinte, ó, vem aqui em formatação condicional, aí eu vou aqui em gerenciar para mostrar para você, ó. Vou clicar aqui, editar regras. A gente colocou a condição está entre, tá? Então eu vim aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Formatação condicional, regras de realce, está entre, tá? Aí depois que eu cliquei está entre, eu coloquei os valores 5 e 6, né? Ou seja, entre as notas 5 e 6, o aluno está naquele meio termo, né? Recuperação, tá? E aí depois eu escolhi o amarelo e a cor da fonte de cor preta. Deu certo. Obrigada. Nada. Beleza. Então, como que eu faço para trabalhar com a definição da área de impressão, né? Eu seleciono, ok. Aí depois venho aqui em arquivo não, desculpa. Aqui, terceira opção, layout da página, né? Eu tenho arquivo, página inicial, inserir e layout. Aí eu venho aqui na barra de ferramentas na opção área de impressão, e aí eu clico na opção definir área de impressão. Ok? Feito isso, defini a minha área de impressão. Se não tivesse com todas as informações aparecendo na folha, lembra que eu falei para vocês que iria ter que clicar na escala para diminuir, fazendo com que a tabela aparecesse dentro da folha? Aqui não houve essa necessidade, tá? Mas a gente precisa definir essa tabela, né, que a gente construiu dentro da área de impressão, tá? Agora, se a gente vir aqui em arquivo, imprimir, ok, verifico novamente se está tudo ok, pronto, exercício concluído. Era esse processo que vocês tinham que fazer, tá? Quanto à avaliação, né? Vocês têm alguma outra dúvida referente a esse exercício? Não, sem problemas. Tudo certo, professor. Ok, agora vamos ao exercício de levantamento de aprendizagem, né? Etapa 1, tá? Essas duas questões eu vou deixar sem responder, né? Para que vocês possam pensar e responder. E aí eu falo da terceira, tá? Terceira é uma planilha de consumo de energia elétrica, ok?
Então, tenho os clientes, tenho as leituras iniciais, ocorridas geralmente no início da leitura de cada mês e outro no final de cada mês, né, ou de cada período, ok? No final, eu tenho que calcular o consumo, eu tenho as informações da taxa de quilowatts que é cobrado, ok? E tenho o valor que ele vai pagar por aquele consumo. Tenho a taxa pública e tenho o valor a pagar total dessa conta. Tenho o valor que foi pago e tenho o troco que deve ser fornecido. Embaixo eu tenho algumas informações, como total de quilowatts gastos, né? Então, para isso eu vou ter que ter essa tabela preenchida, essa coluna preenchida, que é o consumo, né? O total recebido, ok? Então, valor a pagar, eu tenho que somar essa coluna aqui. Média de quilowatts gastos, consumo, seleciono e calculo a média. Ok. E aí, por último, a média de recebimentos, né? Que é o valor pago, né? A pessoa pagou a média de recebimentos. Então, eu vou fazer a média desta coluna. Ok? Tem algumas regras que devem ser seguidas, então é só seguir o passo, né? Então, por exemplo, consumo vai ser igual a leitura final, ou seja, igual 1.550 menos a leitura inicial, né? No caso desse cliente, o primeiro aqui, o Martelo Barbosa. Então, 1.550 menos 1.020, ok? E aí aqui vai aparecer o consumo referente às leituras finais e iniciais, tá? Essa leitura, o resultado dá em quilowatts, ok? Valor, essa outra coluna aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar até melhor para vocês verem. Valor igual a consumo, que a gente acabou de descobrir, subtraindo o final, o valor final do valor inicial. Eu pego esse valor e multiplico pela taxa de quilowatts, né? Todos os clientes vão ter uma taxa aí de 0,33, né? Então, eu pego o consumo, multiplico por 0,33 centavos, e aí eu vou ter o valor que ele vai pagar por esse consumo. Ok? Beleza? Valor a pagar. O valor a pagar vai ser o valor que nós acabamos de descobrir, mais a taxa pública, né? Tem aquelas taxas lá de iluminação e tudo mais, né? E aí você faz a soma da taxa pública com o valor que você encontrou nessa coluna valor, ok? O valor pago, que é o dinheiro que foi recebido, e o troco que tem que ser atribuído, né? O troco é o valor pago, por exemplo, aqui, ó, R$200, né? Nessa primeira linha do cliente é o Martelo Barbosa, 200 menos o valor a pagar. E aí eu tenho o valor do troco, ok? Bom, aqui embaixo eu tenho um total de quilowatts gasto. Total de quilowatts gasto. Eu vou clicar aqui nesse quadradinho onde vai aparecer o resultado. Vou lá naquela função de soma, né? E aqui eu seleciono todos os valores da coluna consumo, tá? Seleciono todos os valores da coluna consumo, vai ser a resposta que eu vou ter que colocar aqui na frente. Total recebido. Total recebido, tá aqui, ó, o valor pago, que você recebeu, né? Então, aqui, ó, eu venho, aliás, a gente vai, não o valor pago, né? Porque tem a questão do troco. Então, a gente vai trabalhar com essa coluna aqui, ó, valor a pagar, tá? Então, o total recebido vai
vai ser de acordo com os valores que estão aqui, ó, valor a pagar, né? Que é o valor que realmente a empresa vai receber pela prestação do serviço, né? Depois, média de quilowatts gastos. Média de quilowatts gastos. Novamente, a coluna consumo. Vou selecionar todos. Primeiro eu vou lá, né? Seleciono a função média. Seleciono todos os valores da coluna consumo. E aí eu tenho o resultado, tá? Média de recebimentos, tá? Média de recebimentos. Aí sim. Aí eu vou vir aqui na coluna valor pago, vou pegar todo esse valor que foi recebido, né? E calcular uma média em cima dessa coluna aqui, tá? Aliás, valor pago não, né? Valor a pagar, tá? Então, esses dois aqui, ó, total recebido e a média de recebimentos vai ser em cima dessa coluna aqui, tá? Valor a pagar. O valor pago é o que o cliente, de repente, deu em dinheiro, mas aí tem um retorno do troco ainda, né? Então, não é um recebido, né? Ok, pessoal? Então, esse era o exercício. Aí, o que ficou mais complicado de entender foi essa segunda parte, né? Onde precisa aplicar a formatação condicional para a coluna consumo, tá? A coluna consumo é esse aqui. Então, se você seguir o mesmo critério que a gente acabou de fazer para trabalhar com a média do aluno, né? A gente criou 3 faixas aqui, azul, amarelo e vermelho. Você vai pegar essas 3 condições e aplicar aqui na formatação condicional da coluna consumo, tá? Só que você tem que ter aplicado aqui a fórmula, né? E ter descoberto os valores, certo? Aplique a formatação condicional para a coluna consumo seguindo as seguintes regras. Para o consumo de até 30 kW, colocar o preenchimento de cor azul e a cor da letra preto. Para o consumo de até 300 kW, colocar o preenchimento de cor amarela e a cor da letra preto. E aí o último, para o consumo superior a 300 kW, colocar o preenchimento de cor vermelho e a cor da letra preto. Ok? Então, basicamente, né? Vou colocar aqui na planilha. É selecionar os valores que der lá como resposta na coluna consumo, né? Vai lá em página inicial, formatação condicional, regras de realce. Aí o primeiro, né? O primeiro para o consumo de até 30 kW, né? De até. Então, isso aqui, formatação condicional, regras de realce. Podemos vir aqui, ó, na opção mais regras, ó. Mais regras. Podemos colocar aqui, ó, é menor ou igual, né? Porque é até 30 kW. Então, se a pessoa tiver um valor menor que 30 ou igual a 30, ela vai estar dentro daquela faixa, né? Então, eu posso trabalhar com esse daqui, tá? Então, percebam que caso não apareça aqui, quando você clicar nesse botão, né? Formatação condicional, regras de realce, e aí você vê que não tem aqui, não tem menor ou maior, né? Ou menor, quer dizer, menor ou igual, né? Então, eu venho aqui em mais regras, aí tem aqui, né? No meio aqui, menor ou igual a qual valor? 30, tá? Aí qual que é a outra faixa? Para o consumo de até 300 kW. Então, ele vai estar entre o valor 31 e 300, correto? Tá? A primeira faixa é até 30, né? Ou seja, menor ou igual a 30. A segunda faixa, que vai ser preenchido de amarelo e a cor da letra preto, ele precisa estar na faixa de 31 até 300, né? Então, eu venho aqui, ó, e mudo apenas a condição, ó, tá? Ou seja, está entre quais valores? 31, e aí eu coloco o valor
300. Beleza? Segunda faixa. Terceira, para o consumo superior a 300 kW. Colocar o preenchimento de cor vermelho e a cor da letra preto. Tá? Então, de novo, né? Superior a 300, ou seja, maior que 300. Né? Então, eu venho aqui e mudo a minha condição. Vou selecionar aqui, ó. É maior do que? Maior do que 300. E aí eu coloco lá a cor que estiver pedindo. E aí eu consigo concluir o exercício, né, que fala sobre a formatação condicional. Ok? Até essa parte aqui da formatação condicional, pessoal, tranquilo em entender o que vocês precisam fazer durante o exercício? Por mim, sim, professor. Os demais também, tranquilo? Tem alguém que tem dúvida ainda do que é para fazer? Pode perguntar, tá? Professor, essa parte aí da leitura, que é para somar inicial com final, tem naquela parte lá de autossoma ou tem como também ou só manualmente? Esse aqui, na verdade, não é somar os dois, tá? Esse do consumo aqui é uma subtração, né? É igual à leitura final menos a leitura inicial. Esse você faz uma vez, né? E aí trabalha com a alça de preenchimento para ele aplicar nas demais. Aí ele funciona também, tá? Só que ele não funciona vindo aqui no botão que você fala, né? Clicando aqui no canto e selecionando uma função. Ele não funciona assim. Você vai ter que digitar ele pelo menos uma vez, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui os valores, né? 1550, 1020, 1020 e 1550. Então, vai ser assim, né? Igual esse valor, que é da leitura final, menos a leitura inicial, 1020. Ok? Aí tá esse valor aqui. Fez uma vez, aí eu só clico e arrasto para os demais para que ele faça a mesma coisa. Tá ok? Por favor, o senhor pode repetir o processo da coloração? Eu fiz aqui no exercício anterior, deu certo, mas explicou de uma forma diferente, só para mim fixar bem a matéria. Correto. Neste exercício de avaliação, né, desse do consumo. Correto. Ok. Então, vamos lá. Eu vou selecionar a coluna, depois que eu tiver aplicado a fórmula aqui, descoberto os valores, eu vou selecionar, né, eu vou fazer com esses valores aqui mesmo, das médias, né, mas aí vocês entendam que é referente a esse exercício, tá? Selecionei formatação condicional, e aí eu vou trabalhar com as 3 regras. Qual que é a primeira regra? A primeira regra é para o consumo de até 30 kW. Faça o preenchimento de cor azul e a cor da letra preta. Então, até 30 kW. Ou seja, é um valor menor e igual a 30, tá? Para que eu tenha essa condição, para que esse consumo receba a classificação de cor azul. Tá? Então, eu vou fazer formatação condicional, regras de realce e colocar, você pode perceber que aqui você não vai conseguir encontrar a condição, né? Ou seja, é menor ou igual. Então, onde que eu vou? Eu vou lá na opção mais regras, venho aqui nessa opção aqui, ó, das condições, né? Clico na setinha e escolho a condição. É menor ou igual a? É menor ou igual a qual valor? 30. Clico em formatar, escolho a cor que tiver que escolher, conforme está pedindo aqui, né? E aí eu parto para a segunda condição, que é o consumo de até 30 kW. Né? Então, para o consumo de até 30 kW, receber a condição, né, a formatação condicional de cor amarela, ele precisa estar entre um valor de 31 até 300. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha condição
agora para essa condição aqui, ó, está entre 31 e 300. Venho aqui em formatar, escolho a cor que está pedindo, né, que é amarela com a cor da letra preta. Clico em OK, vou para a terceira e última condição, que é valores superiores a 300 kW. Para esses valores superiores a 300 kW, ele vai cair nessa formatação condicional com preenchimento de cor vermelha e a cor da letra preta, né? Então, eu venho aqui e mudo. É maior do que? É maior de qual valor? 300. Venho aqui em formatar, escolho a cor amarela, a cor da letra preta, clico em OK, e aí eu tenho as 3 condições feitas de acordo com o que o exercício está pedindo. Ok, foi tranquilo agora, deu para pegar a lógica de funcionamento do exercício. Sim, já vou tentar fazer ele com calma. Obrigado. Essa parte, professor, essa parte de consumo com a taxa de quilowatts é vezes o valor de consumo vezes o 0,33? Você fala o valor, né? Coluna valor. Não, é o consumo aqui, para dar o valor, o resultado de valor aí. Eu vou pegar consumo com taxa. Isso, multiplicar os dois. Consumo multiplicado pela taxa, que é 0,33. Tá bom, obrigada. Vamos lá, vamos continuar a parte que eu acho que a grande maioria sentiu mais dificuldade, que é trabalhar com o conte.si e o soma.si, né? Aí, inclusive, ele pede para que seja adicionado linhas abaixo da coluna, né? Então, ele fala assim, ó, utilize o conte.si e o soma.si para trazer a quantidade, né? Conte.si, quantidade, e o soma.si, que é a soma do valor a pagar de acordo com a faixa de consumo em quilowatts. Coloque os resultados encontrados do lado da planilha de consumo de energia elétrica. Exemplo, quantitativo e a soma para o consumo de até 30 kW. Então, vocês já fizeram na formatação condicional as condições, né, de até 30 kW, consumo de até 300 e até mesmo consumos superiores a 300. Agora a gente vai precisar aplicar o conte-si e o soma-si para trazer o quantitativo dessas pessoas que têm consumo até 300 e automaticamente o soma-si para trazer os valores pagos por essas pessoas que consomem até 30 kW. E isso a gente vai fazer com cada faixa, até 300 e superiores a 300, tá? Então a gente vai adicionar aqui, pode fazer do lado aqui mesmo, tá? Vamos fazer eu vou fazer aqui embaixo mesmo, aqui, ó. Quantitativo até 30. Na nossa tarefa avaliativa, pode fazer embaixo também? Pode sim. Quantitativo até 30 kW, tá? Soma de valores pagos até 30 kW. Quer saber essas duas informações, quantitativo e soma, de cada uma das formatações condicionais que você fez no passo anterior, né? E aí eu duplico isso aqui. Por quê? Porque tem de até 300 e aqui quantitativo superior
a 30 kW. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui a tabela consumo só para a gente ter um parâmetro para trabalhar, né? Deixa eu copiar só esses valores aqui. Vou chamar essa coluna de consumo. Aqui inicial e aqui final. Inicial 1020, 985, 568, 1.254, 1.589, 1.389, 1.987, 1.305. Final, 1.550, 999, 897, 1.469, 1.879, 1.875, 2007, 1.250, 607. Ok. Então, o consumo, seria esse daqui, é igual a esse valor menos esse. Enter. Venho aqui na alça de preenchimento e aplico para os demais, tá? Aí, em cima desses valores aqui do consumo, eu vou fazer a formatação condicional, né, que eu expliquei no passo anterior, e vou aplicar o conte-se e o soma-se, né? Para isso, para fazer o soma-se, eu vou precisar da coluna valor também. Então, eu vou fixar aqui um valor, já que é 0,33 para todos os clientes, né? Então, eu vou fixar esse valor. Deixa eu colocar aqui. Professor, Sim. No questionamento aqui, eles são três, né? Consumo até 30, quantitativo e soma até 30, quantitativo e soma até 300, e quantitativo e soma superior a 300. Correto. Então, um vai engolindo o outro também, não é? Isso. O até 300 vai pegar aquele que estava na faixa de 30, né? Não, até 300, ele vai pegar na faixa de 31 a 300. 31 a 300. E o outro somente acima de 300, porque aqui... Somente acima de 300. São 3 faixas diferentes. O primeiro, que é até 30, você vai colocar lá na formatação condicional que ele está num valor menor ou igual a 30. Isso. Aí a segunda faixa... E aí o outro fala até 300, não fala entre o eixo, mas então pode-se entender que é de 30 acima? De 31 até 300. Ok. Isso aí, depois o outro maior, né, que 300, tá? Beleza, agora aqui eu vou pegar o valor, né? Aqui é o valor. Valor. Eu preciso ter essa coluna para fazer a soma, né? Então, o valor é igual o consumo que multiplica esse valor aqui. Esse valor é fixo, né? E aí eu não posso me esquecer de fazer o quê? De fixar. Isso, por o cifrão. No de vocês, não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque vocês vão ter esse valor em todas as células, né? Então, é só você referenciar aqui, colocar igual o consumo vezes, e aí você clicar em cima da célula onde está os 33 centavos. No meu aqui, como eu não coloquei essa taxa em todos, então por isso que eu estou fazendo dessa maneira, tá? No de vocês não vai precisar fazer isso. Aqui, ó. Eu coloquei o cifrão antes e depois da coluna, tá? Ou antes da coluna e antes da linha. Feito isso, arrasto aqui para os demais. E aqui eu tenho o valor, né? Que deu em cada esse consumo de 14 mesmo. 14. E aqui o terceiro.
Não, segundo. O segundo é 14 mesmo. Ok. Então, beleza. Agora sim, dá para começar a trabalhar com o que está pedindo aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui no primeiro, quantitativo. A função é conte-se, igual conte.se, tá? O intervalo é onde está todos os valores do consumo, independente do valor em quilowatts, tá? Então, eu seleciono, ok, seleciono todos da coluna conte-se, ponto e vírgula, e agora qual que é a etapa que vem? Critérios. Qual que é o critério que eu quero saber? Soma quantitativo de até 30 quilowatts. Então, a minha condição é maior, aliás, maior não, né? Menor ou igual a 30. Ok? Fecho parênteses e aperto Enter. Opa, vamos lá. Ah, tá. Detalhe. Mesmo que aqui eu não tenha um texto propriamente dito, eu tenho esses caracteres especiais aqui, que é o sinal de menor e igual. Então, ele entende que esses caracteres é referente a um texto, a um tipo de dado, né, um tipo de informação do tipo texto. Então, eu tenho que colocar entre aspas duplas, ok? Feito isso, ele verificou aqui para mim que nesse intervalo ele conseguiu achar 2 clientes cuja faixa de consumo é menor ou igual a 30, que é esse aqui, ó, 14 e o 20. Então, ele trouxe o quantitativo, a quantidade que ele conseguiu somar ali, certo? Beleza. Agora eu quero a soma desses 2 clientes, né, que tiveram um consumo de até 30 kW. Qual foi a soma dos valores desses 2 clientes? Igual, soma. Se, clico 2 vezes aqui, o primeiro intervalo, que é do consumo, depois o critério, entre aspas duplas, que nós já vimos no conte.se, né? Menor ou igual a 30, ponto e vírgula, o intervalo onde estão os valores que eles pagam pelo consumo. Então, eu seleciono essa coluna toda, tá? Independente dos valores em quilowatts. Primeiro passo, selecionar a coluna todinha do consumo. Depois, ponto e vírgula, colocar a condição, ou seja, o que eu quero saber, que é quantitativo de até 30 kW, ou seja, menor ou igual a 30, ponto e vírgula, o valor da coluna onde tem os valores de consumo. Tá? Feito isso, fecho parênteses e aperto Enter. Ou seja, aqui, ele somou 4,62 com 6,60, ele trouxe esse valor, 11,22. Ok? A mesma coisa vocês vão fazer nos demais. Vocês só vão mudar o critério. A coluna que você tem que selecionar é a mesma, que é o intervalo do consumo primeiro, ponto e vírgula, o critério do segundo. Né? O critério do segundo você vai colocar. Você pode colocar aqui o critério. Como a gente já fez menor ou igual a 30, vocês podem colocar menor ou igual a 300. Menor ou igual a 300. Como não tem como colocar entre, né? Igual a gente faz na formatação condicional, quando a gente seleciona lá de forma automática, aqui não tem como a gente representar por símbolos a opção entre. Então, você vai colocar menor ou igual a 300. Por quê? Porque ele automaticamente já vai entender que ele precisa pegar na faixa de 31 até 300, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, menor ou igual a 300, tá?
Então, aqui, ó, menor ou igual a 300, então ele tem que pegar aqui, ó, menor ou igual a 300, né? Aqui, ó, 215, 290, 250. Ele precisa pegar essas três faixas de consumo. Nessas três faixas de consumo, a gente tem esses valores aqui, ó. Vamos ver se realmente deu certo a nossa linha de raciocínio. Vou pegar aqui a calculadora. Então, aqui, ó, deu 70,95 mais 95,70 mais 82,50, que são essas três faixas que estão nesse critério, né? Deu 249,15. Vamos conferir aqui se deu isso mesmo? Opa, vamos lá. Uma coisinha errada aqui. Deu... Será que eu estou esquecendo de algum valor? Ah, ele somou com esses dois, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. É isso aí que eu falei para o senhor, pelo enunciado lá, ele vai até 300, né? Lá no enunciado ele não tirou os de 30, né? Não tirou os de 30, correto. Bom, vamos fazer o terceiro aqui para ver se... Aqui vai ser fácil. Aqui ele vai somar os superiores a 300, né? Então, aqui, ó, maior 300. Maior que 300, a gente tem esse e esse. Então, ele tem que somar esses valores, esse e esse aqui, tá? Então, deixa eu... Aqui é 174, 108,57, 486 e esse aqui, né? 302. Vou aqui clicar em somar. Aqui. Vamos lá, deixa eu fazer a soma aqui, igual soma. Isso aqui. Com isso. Com isso e com isso. 543, justamente, tá? Então, é isso. A segunda condição, realmente, ele não vai conseguir pegar os valores que estão entre 31 e 300. Ele vai pegar tudo que for abaixo ou igual a 300, tá? Então, a gente vai permanecer com essa fórmula desse jeito, tá? Primeira condição, menor ou igual a 30. Segunda condição, menor ou igual a 300, tá? E a terceira condição, maior que 300, ok? E aí ele traz o quantitativo, tá? O quantitativo também é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o critério, tá? Então, aqui a gente vai colocar o intervalo da primeira, né? Primeira condição menor ou igual a 30. A segunda não tem o entre, né? Então, você vai colocar menor ou igual a 300. E aí, a terceira, o conte-se, ele vai pegar o critério maior, né? Um símbolo de maior, e aí você coloca o valor 300, tá? Então, é isso. Esse exercício ele vai ficar desta maneira, tá? Na formatação condicional, a gente já tem como separar esse probleminha, esse intervalo, né? Como aqui a gente não tem como representar dentro da fórmula digitada a condição entre, mas aqui na formatação condicional já tem como, né? Ó, seleciona, vamos lá em formatação condicional, regras de realce, e aí se eu colocar a opção está entre, aí já tem como, né? Então, se eu colocar aqui 31 e 300, coloco lá, segunda faixa, né? Segunda faixa, amarelo, né? Ok, amarelo. Enchimento,
amarelo, fonte, cor preta. Eu clico em OK, né? Aí depois, a primeira faixa, regras de realce, mais regras, é maior do que? Maior do que 300. Terceira faixa vai receber o preenchimento por vermelho. Formatar, fonte, eixo preto, preenchimento, tudo para vermelho. OK. A regra do meio, regras de realce, aliás, a primeira regra, né? Mais regras, e aqui eu mudo a condição. É menor ou igual a 30, né? Formatar, a cor azul, preenchimento azul, fonte, cor preta. OK. Perceba que aqui, nessa formatação condicional, tem como fazer isso. No Conte-Si, no Soma-Si, já não tem essa possibilidade, né? Não existe a representação entre, né? OK, pessoal? Tranquilo? Deu para entender agora, compreender como que vai funcionar o Conte-Si e o Soma-Si nessa etapa do exercício? Aproveitem para perguntar. Professor, eu estou no notebook aqui, ele não está na barra embaixo da gente aqui, geralmente aparece igual ao do senhor aí, à medida que a gente vai marcando as células, o computador aí embaixo, no meu não está aparecendo. Você fala aqui embaixo, na hora que eu seleciono, aí você fala aqui embaixo, né? Isso. Tá, deixa eu ver se aqui em exibir tem alguma coisa nesse sentido. Exibir. Essa barra aqui. Essa barra aqui, contagem, soma, status de carregamento. Clica com o botão direito do mouse nessa região onde tem que aparecer essas informações aqui que você está vendo, né? Que é média, contagem e soma. E ao clicar com o botão direito, verifica se essa opção aqui, que é o status de carregamento, ele está marcado. Está. Está marcado. Então, beleza. Então, não é esse aqui. Vamos ver qual que pode ser. Verificador de acessibilidade. Essa opção eu não estou achando. Quando você clica com o botão direito nessa região aqui, né, onde tinha que aparecer, aí aparece, ó, verificador de acessibilidade. Se ela estiver desmarcado, ó, E não aparece, é porque não é essa aqui não. Tem alguma outra opção aqui, modo de término, decimal, permissões, modo de célula. Não é modo de célula também. Estatísticas, confidencialidades, assim, permissões, decimal, modo, gravação. Modo de seleção. Modo de seleção está marcado. tá marcado também. Tá. Talvez seja um bug, na hora que eu reiniciar, talvez volte a aparecer. Não sei. Pode ser também. Aí tem que fazer o teste. Bom, não é normal essa parte sumir, né? Porque não tem como, por exemplo, desativar essa parte só clicando, né? Mas tenta minhas aparece agora para a esquerda e soma, contagem e média não está aparecendo. Entendi. Mas é isso aí, vamos à aula. Desculpa. Nada, tranquilo. Ok, pessoal, tranquilo? Primeira etapa deu para absorver agora. O pessoal que mais cedo tinha me enviado, né, as perguntas sobre o exercício. Agora ficou mais claro.
Ou bagunçou ainda mais a cabeça? Não, deixa eu ver se eu entendi em relação a essa questão do assim, entre 31 e 300. Isso. Aham. Igual no quantitativo até 300. Quando eu calculei aqui, ele apareceu 5. Então, ele está pegando do consumo de 0 até 300. Por isso que estão sendo 5? Exatamente. Ele está contabilizando a primeira faixa, que é menor ou igual a 30. Ele está somando a primeira etapa. Como não tem como a gente separar o quantitativo entre, né, colocar o símbolo entre, ele soma a primeira etapa também, o 14 e o 20, né? Ah, entendi. Obrigada. E a gente consegue resolver só com a formatação condicional, né? Que a gente consegue separar e classificar de acordo com as faixas. Quem está tentando entrar. Beleza. Então, pessoal, agora eu vou disponibilizar esse tempinho para que vocês desenvolvam e vou disponibilizar, deixa eu até compartilhar aqui e pegar o exercício. Eu já vou pegar a questão só de 2 minutinhos aqui para eu poder verificar o exercício de vocês, tá? Só um instante. Ok, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Segunda etapa vai misturar as fórmulas que a gente acabou de revê-la, né, que é cont-si, soma-si, juntamente com a função si, tá? Deixa eu abrir aqui no Google, sala de aula, atividades, criar atividade, aula 8, atividade de aprendizagem 2. As orientações na aula. Realize a etapa 2 de avaliação. Poste neste espaço o seu arquivo com as resoluções. Ok. Enquanto o senhor vai criando, deixa eu lhe fazer uma pergunta, pode ser? Sim, claro. Desde a primeira aula, enquanto a gente vem até hoje, eu tenho usado a mesma pasta e várias planilhas, né, para cada dia. Essa avaliação também está na planilha lá no fim, então eu tenho postado sempre as mesmas, só que acrescendo as planilhas que vêm sendo as tarefas. Pode continuar assim?
Pode sim, deve, né? Porque fica mais fácil de organizar também, tá? Não tem problema nenhum. Ok, obrigado. Ok, pessoal, aqui é o seguinte. Vocês vão trabalhar com exceção do primeiro exercício, tá? Tem aqui, né? Lista de exercícios de Excel. Aí tem aqui a instrução, as instruções, né? E tem as questões. Então, vocês vão começar a partir da questão de número 2, tá? Número 2, 3, 4 e a última, que é no exercício de, aqui, né? 5. E a sexta questão, que na verdade é uma pergunta objetiva, né? Onde você tem que selecionar uma dessas alternativas, tá? Porém, é importante fazer a tabela para que vocês consigam aplicar uma dessas funções para chegar ao objetivo, né? Então, por exemplo, na célula B11, essa daqui, B11, para somar os valores da coluna total apenas para valores da coluna exercício posteriores ao ano de 2014. Vai ser utilizado qual fórmula? Então, ele precisa somar os valores da coluna total. Então, a gente já sabe que, por aí, a gente já consegue entender qual função que vai ser usada, né? E aí você faz lá de acordo com o que está pedindo aqui, e o resultado que der lá na hora de você aplicar a função, você só vem aqui e marca a resposta correta, tá? E tem apenas uma resposta só correta, tá? Então, são 5 exercícios, com a exceção do primeiro, tá? Descarta o primeiro e todos os passos que estão acima, e aí você produz a partir da questão de número 2. 2, 3, 4, 5 e 6. São 5 exercícios. Essa daqui que tem que marcar um X, você pode, dentro da planilha que você estiver produzindo, você coloca lá, resposta, exercício 6, alternativa E, por exemplo, né? E aí você entrega junto tudo dentro do mesmo arquivo e coloca dentro daquele ambiente, que é esse daqui, né? Aula 8, ok? Vou colocar aqui o link da aula gravada de hoje. Amanhã, nós não teremos essa aula aqui ao vivo, tá? Se vocês sentirem necessidade, professor, estou com dúvida no exercício 6, que é o último exercício. Aí eu te passo as orientações de como você deve desenvolver, né? Que acredito que a gente já viu bastante exemplos, né? Fez alguns exercícios aí, e já dá para vocês terem uma noção de como resolvê-las, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, a gente vai se comunicando nesse horário, né? Das 18 até as 22. E aí vocês vão ter até final de semana para que vocês me entreguem todas as atividades, tá? Desde que a gente começou lá na aula 1, até esse que a gente está finalizando na aula de hoje, na aula 8. Ok? Chegou na segunda-feira, eu abro o Google Sala de Aula, faço a correção de todos os exercícios, do início até o fim, lanço no diário os conceitos, né, as notas de vocês que vocês conseguiram e a frequência de vocês, né? A frequência, ela só é validada de acordo com a entrega das atividades, tá? Então, eu fecho tudo isso na segunda-feira para que a secretaria já consiga fazer o processo, né, de emissão dos certificados de vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, com relação à emissão desse certificado, a secretaria
da escola está à disposição de vocês, né? Eu vou disponibilizar na segunda-feira os alunos que foram aprovados e tudo mais, tá? Então, tire esse tempinho no final de semana para deixar tudo em dias e vocês conseguirem receber o certificado. Observem os editais, né? Onde que estão os editais das escolas do futuro com relação aos cursos, né? Pode ser que lancem a continuação do curso, né? Lancem, além do Excel básico, tenha o Excel intermediário, mais o avançado, né? A gente viu algumas coisinhas de Excel avançado, porque a carga horária ela é 40 horas, né? Então, só para a gente ficar no básico, a gente não teria muito conteúdo. Então, por isso que eu até lancei algumas coisinhas, alguns conceitos um pouquinho mais avançados, justamente para vocês pegarem gosto, né, pelo Excel e continuarem, né, continuarem os estudos. Não parem só por aqui, né, que vocês consigam continuar, né, e aprender cada vez mais, tá? E desejar a vocês, né, agradecer primeiro o empenho, a dedicação de vocês estarem até o final, né, do nosso curso, agradecer pela parceria de vocês, tá? Oi. Agradeço. Voltando aqui à atividade 1 aqui, Sim. Eu não reparei aqui, pede criar um gráfico de colunas. Atividade 1. De hoje, que nós estávamos fazendo aí agora, de avaliação. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Avaliação, né? Isso. Exercício 1. Esse do exercícios, levantamento de aprendizagem? Não, desse de consumo mesmo aí, ó. Criar um gráfico de colunas, aí abaixo do troco aí. Sobe a folha no finalzinho. Mais um pouquinho. Aí, abaixo. Sim, tá certo. Criar um gráfico de colunas que mostre o nome dos clientes e os valores da coluna consumo. Muito bem, eu esqueci realmente dessa parte, eu pulei. Então, gráfico de colunas que mostre o nome dos clientes, né? Então, eu vou selecionar a coluna clientes e os valores da coluna consumo. Então, são apenas duas colunas, lembra? Seleciona a coluna clientes, seguro o Ctrl no teclado, e aí eu venho lá com o mouse e seleciono a coluna consumo. Vou lá em inserir e escolho um tipo de gráfico do tipo colunas, tá? E coloca título, né? Coloca as legendas para ficar de acordo com o que o enunciado está pedindo, tá? Mas é basicamente selecionar as duas colunas e escolher o tipo de gráfico que é do tipo colunas, tá? Ok. Muito obrigado. Agradeço o senhor pela paciência e pela a didática, que foi perfeita. E desculpar pela dificuldade de conexão. Nada, que isso, acontece, né? Um curso EAD, infelizmente, ele não é o mesmo que o presencial, né? Mas a gente tenta o máximo, né? Nós, professores das escolas do futuro, a gente tenta ao máximo se empenhar para fazer com que esse remoto, né, esse EAD, ele fique muito próximo do presencial, né? Por isso que eu falo para vocês, tendo dúvidas, pessoal, não tenha receio, né? A gente tem pessoas que têm, às vezes, receio, vergonha. Não tenham isso. Perguntem, vem no meu privado, a gente conversa, né? Professor, estou com um probleminha aqui no meu computador, né? Lá no começo, lá para instalar o software, né, Excel, de repente tem alguém que não tem no computador. Eu estou à disposição para tentar ajudar e instalar, né? Eu tenho aqui as versões, a gente consegue fazer a instalação também. Então, a gente tenta o máximo, né, fazer com que esse presencial não fique fazendo tanta falta assim, tá? E aí, mostrar para vocês, pessoal, cadê aqui? 7 UFG, inscrições. E aqui.
Esse é esse aqui, 7 FGs Escola do Futuro. Notícias de educação, quem somos? Não, não é esse aqui. Deixa eu pegar aqui de um grupo, mostrar para vocês que eu acho que muda, sabe? Constantemente muda, de 15 em 15 dias eles abrem os editais para cursos novos, tá? Deixa eu abrir aqui. Tutorial de acesso. Ah, pessoal, outro detalhezinho muito importante também, tá? Eu vou passar isso aqui, inclusive, no grupo. E é muito importante vocês fazerem esse procedimento, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse aviso que eu coloquei no grupo é o seguinte: a cada final de curso, a coordenação, né, juntamente com a Escola do Futuro que vocês matricularam, né, José Luiz Bittencourt, ele pede que vocês preencham uma pesquisa de satisfação, tá? Pesquisa de satisfação, onde você pode colocar sugestões de cursos, fazer reclamações, enfim, colocar lá a sua opinião para que a escola consiga absorver, né, as necessidades de vocês, tá? Então, de repente, vocês podem colocar lá como sugestões, tem um curso complementar a esse, né? Vocês fizeram Excel básico, e aí pode ir lá solicitar, né? Para ter um curso de Excel intermediário, mais um avançado, né? Ou ter um pacote Office completo, que aí reúne os três, né? PowerPoint, Excel, mais o Word, né? Enfim, pacote Office eu sei que tem direto, tá, pessoal? Pacote Office o curso. Agora eu quero pegar o edital para mostrar para vocês. Mas aí, antes disso, esse link que eu coloquei para vocês é de acesso a um sistema chamado SIGA, né? Esse sistema chamado SIGA é de acesso de vocês, do aluno, tá? Onde vocês conseguem acesso ao sistema para verificar se vocês foram aprovados ou não, se vocês estão matriculados no curso, né, nesse curso de Excel, vocês acessam clicando, colocando o CPF de vocês e a senha. Cadê? Aqui é o tutorialzinho de acesso ao portal, tá? Deixa eu verificar aqui, mas eu acho que a senha também é... A senha também é aluno, tá? Deixa eu só conferir aqui, ó. Que ele mostra, né, como acessar. Aqui. Ao acessar o SIGA pela primeira vez, você deve entrar com seu CPF. No campo senha, use também o seu CPF, mas apenas os 3 primeiros dígitos, tá? Então, você vai digitar o seu CPF aqui, né? E na senha, você vai colocar os 3 primeiros dígitos do seu CPF. Essa é a sua senha inicial. Depois que você entra, você pode informar o seu e-mail, confirmar o seu e-mail e até mesmo mudar e colocar uma senha nova, tá? Nesse portal, você tem acesso ao questionário, né, referente às suas informações, às suas características que a escola absorve para poder fornecer cursos novos, né? E até mesmo vai aparecer para vocês a pesquisa de satisfação em relação a esse curso que vocês acabaram de fazer, tá? Então, eu peço a atenção de vocês, né? Separa uns 2 ou 3 minutinhos e preencha essa pesquisa de satisfação, é muito importante, tá? Para a finalização desse curso, para que a escola possa
fornecer os demais cursos, tá? Então, aí, depois que você fez tudo isso, você tem acesso. Lá no portal, você vai conseguir ver a hora que entrar. A sua frequência diária, em relação ao curso, né? Ou seja, de acordo com o termo das aulas, eu lanço no diário eletrônico todas as frequências de quem esteve presente, de quem entregou a atividade, as notas. Então, você tem todo esse acesso a partir desse portal, ok? Então, façam esse acesso, respondam ao questionário, por favor. E caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem me perguntar que eu respondo vocês também, tá? Agora eu quero pegar os editais. Deixa eu separar os editais aqui. Aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui. Só um instantinho, pessoal. Vou achar aqui. Aqui. Os cursos técnicos presenciais, né? Para ver se eu acho o link. Vamos ver se eu acho em outro grupo. Cursos técnicos no José Luiz Bittencourt também. Os cursos técnicos que estão sendo lançados, tanto no Luiz Hasse, tá? Como no Luiz Bittencourt, são cursos técnicos presenciais, tá? Marketing, mídias sociais e desenvolvimento web e mobile, além de economia criativa, tá? Eu quero achar o link para ficar mais fácil. Deixa eu achar o link aqui. Aqui, acho que eu achei. Isso, muito bem, esse aqui mesmo, tá? Aí, eu vou disponibilizar esse link, tá? Para vocês lá no grupo também. Inscrição de novos... Inscrição para novos cursos. Aqui. Aí, aqui, né? Continue. Aí você seleciona onde você gostaria de estudar, né? Qual instituição que você gostaria de estudar. Luiz Hasse. Aí tem o Basileu França, que é uma escola mais voltada para artes, né? Núcleo TC no Futuro. Aí tem lá também um núcleo, também não só de artes, mas outras áreas ligadas também. José Luiz Bittencourt, que fica no Jardim Curitiba. O Luiz Hasse fica aqui em Aparecida. Santo Antônio do Descoberto, né? Nada impede de você fazer um curso aqui, tá, pessoal? Só você não vai conseguir fazer o presencial, mas o EAD você consegue fazer, tá bom? Então, por exemplo, se você escolher pelo José Luiz Bittencourt, né? Aí ele vai perguntar, você quer fazer um curso de capacitação, né? De qualificação, um curso técnico? Vamos lá nos cursos técnicos, tá?
Aí tem os cursos técnicos, conforme eu mostrei para vocês, né, que estão com inscrições em aberto. Desenvolvimento web, economia criativa, empresas digitais, marketing, mídias sociais, né, inclusive esse técnico é EAD, né, então, bem interessante. Agora, esses outros 3 são presenciais, né. Depois, o curso de qualidade. Esse curso nosso se encaixa em qual? Qualificação ou capacitação? Capacitação, são cursos curtos, né, que têm duração no máximo até 60 horas. Aí aqui, qualificação, né, que tem um período maior, uma carga horária maior de 160 até 240 horas, tá? Aí tem qualificação em e-commerce, presencial, aí tem os turnos disponíveis, o EAD, que é esse que vocês estão fazendo, né? E qualificação de empreendedorismo criativo. Okay? Aí depois, os cursos de duração rápida, né? 40 a 60. Bases legais e constitucionais de negócios, comunicação oral e escrita, desenvolvedor Python nível básico, né, que é voltado para a tecnologia, para a área de programação. Depois, design de páginas web, né, vai ensinar aqui a como desenvolver páginas, sites voltados para a internet, né. Então, isso no José Luiz Bittencourt, né? Vou voltar aqui, vou marcar aqui o Luiz Rassi, tá? E aí tem os cursos que estão com as inscrições em aberto. Curso de empreendedorismo, engenharia de software, ferramentas de criação de aplicativos e website, fotografia de produtos e tratamento de imagem digital no EAD, né? Aqui os cursos de EAD, lógica de programação, tá? Então, ele marca aqui na frente o que é presencial, o turno, né? O que é EAD, aí os cursos de qualificação com carga horária maior. EAD tem e-commerce, que é muito interessante, tá? Pessoal que vai partir para o marketing digital, né? Programação de computadores, e aí tem os cursos técnicos, né? Aprendizado de máquina, que é voltado para a área de tecnologia, né? Inteligência artificial, robótica, tá? Tudo entra aqui nesse curso. Desenvolvimento web e mobile, EAD, né? Para quem gosta dessa parte de desenvolvimento de sistemas, aplicações, é uma boa, o curso é bem interessante, tá? Técnico em economia criativa, né? Mais na área de gestão e negócios, noturno, presencial e empresas digitais presencial no noturno, ok? Então, são esses cursos, vocês podem fazer a inscrição, escolhendo a escola, né, e escolhendo os cursos que vocês querem fazer, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida também com relação aos cursos que estão com inscrições em aberto, lá no nosso grupo, se você clicar nas pessoas que estão lá, né, além de mim, tem a própria secretaria que está disponível, né, está marcada com o Bittencourt, que você pode mandar uma mensagem para ele, né, no horário comercial, e aí o pessoal da secretaria vai estar respondendo vocês também, tá? Com relação a prazos de certificado, também, mesma coisa, tá? Só dá um prazinho de eu entregar segunda-feira as notas, geralmente de 15 a 30 dias fica pronto o certificado de vocês, e aí vocês entram só em contato com esse contato aqui, né, que é o Bittencourt, que é a secretaria escolar, para verificar, o meu certificado ficou pronto, né, e aí combina um horário para você ir buscar lá na unidade, tá bom? Dúvidas sobre algum assunto ou sobre a avaliação de vocês, né? A avaliação eu vou estar disponível amanhã, então, das 18 até as 22, né? Ou durante o dia que vocês quiserem mandar mensagem, pode ficar à vontade que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Professor, Sim. em relação à atividade que o senhor passou ontem, essa primeira que era para hoje, aí no caso eu tinha anexado sem esse finalzinho que o senhor ensinou agora. Deixa aquela anexada ou
Coloca ela completa. Você pode colocar ela completa, tá? Aí, como que eu vou fazer isso? Vou até te mostrar, vou entrar como aluno. Você pode cancelar a anterior, né? Deixa eu até entrar aqui como aluno para mostrar para você. Excel básico. E a de ontem, né? Aí eu clico aqui, né? Adicionar ou criar. Clico aqui em arquivo. Escolho o arquivo que eu quero mandar. Imaginar que seja esse arquivo aqui, tá? Anexo. Clico para entregar. Entregar. Ok. Aí eu percebo que tem esse erro. Eu preciso refazer, eu preciso reenviar o arquivo. Eu clico em cancelar envio, né? Vai aparecer, ó, cancelar envio. E aí eu peço para adicionar de novo. E aí você altera o que tiver que alterar no seu arquivo, adiciona novamente e clica para entregar, tá bom? Não, certinho, vou fazer isso. Obrigada. Tá bom? No caso que eu falei para o senhor que estou aproveitando a mesma pasta com várias planilhas, à medida que vai postando, ele já vai, o senhor vai olhar a última, não é? Então vai vir com todos os exercícios completos. Tudo bem, tranquilo. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, obrigado novamente pela atenção de vocês. Fico aguardando vocês nos próximos cursos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já têm o meu contato pessoal, estou à inteira disposição de vocês, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, sucesso a todos, tá? E podem mandar mensagem para mim amanhã em caso de dúvidas, tá bom? Okay. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Fica com Deus. Bom, tudo bem, muito obrigada, viu? Deus também. Professor, muito obrigada pela aula. O senhor é maravilhoso. Obrigadão.